E esse mês passado, como vocês lembram, a gente falou sobre Santa Ceia durante todo o mês. Nas quartas desse mês e também nos domingos, nós vamos falar sobre Atos 2:42. Então já te convido a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, onde Lucas está escrevendo, e ali ele está escrevendo sobre a igreja primitiva, a fundamentação da igreja, e ele diz o seguinte: e então todo o povo perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a base da igreja está fundamentada em 4 pilares. O primeiro desse pilar é a doutrina dos apóstolos. Você pode dizer isso para memorizar? A doutrina dos apóstolos. O segundo pilar é a comunhão. Diga comunhão. Partir do pão, terceiro pilar. E orações. O crescimento da igreja veio a partir desses 4 pilares fundamentais. E não é diferente hoje, que a igreja do Senhor Jesus precisa continuar caminhando em cima desses 4 pilares. A igreja não cresce com muitos eventos, muitas estratégias, crescimento saudável de pessoas que estão indo para o céu. Mas a igreja cresce quando ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O mês de fevereiro tem 4 semanas. Então, a partir de domingo que passou agora e hoje, nós estamos falando da doutrina. Domingo que vem e na quarta, comunhão. No outro, partir do pão e orações consecutivamente. E hoje eu quero falar com você. O pastor Wagner já pregou no domingo sobre a importância da leitura da palavra. E eu quero continuar conversando e trazendo aqui como realmente um papo de membro para membro da necessidade que nós temos de estarmos fundamentados na palavra de Deus. A igreja crescia porque eles estavam perseverantes na doutrina dos apóstolos. E o que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Quando você, principalmente na faculdade de Direito, você tem muitas doutrinas para ler. São estudiosos ali que reuniram seus conhecimentos, os seus estudos e juntaram ali muitas vezes em um livro, em um documento. A doutrina é um conjunto de informações que está positivado em um lugar. E os apóstolos pregavam ali a doutrina que vinha do próprio Espírito Santo de Deus. Os apóstolos ali, eles começaram a irradiar a doutrina que vinha, que é a doutrina do Evangelho verdadeiro. A doutrina daquele que quem crer e for batizado será salvo. Quando Pedro é instituído por Jesus como a rocha que dele viria a igreja, em Pedro foi dado ali uma unção do Espírito para que através dele começasse a se fundamentar uma doutrina. E que doutrina é essa? A doutrina do Evangelho segundo Jesus Cristo. A doutrina do Evangelho que só há salvação e arrependimento através de Jesus. Então, a partir de Pedro, que instituiu esse primórdio da igreja, foram vindo pessoas, apóstolos, seguidores, que foram continuando a dar base nesse fundamento. Acontece que hoje a doutrina verdadeira foi deturpada e nós não precisamos ir muito longe para ver isso. Se você abre a sua rede social e você abre o livro de Atos, você percebe uma certa diferença no que foi pregado em Atos e no que está sendo pregado na internet, sim ou não? Você consegue perceber uma diferença de uma pregação muitas vezes que você escuta, às vezes num Rios de 30 segundos, e no Evangelho que foi pregado pelos apóstolos? Sim. Há uma deturpação do Evangelho. A doutrina que foi deixada pelos apóstolos está começando a ser contaminada para adequar o ego e o coração e as vontades do homem. Por isso que as igrejas que seguem a doutrina estão se esvaziando cada vez mais, e as igrejas que pregam contrário à doutrina, a favor do homem, estão enchendo cada vez mais. Porque haveria e está acontecendo um minar na doutrina e no Evangelho verdadeiro. Está acontecendo aos poucos um envenenamento na mente do homem a respeito do Evangelho. Mas Cristo está nos ensinando através de
2:42. E em nome de Jesus, se você faz parte da Igreja Sol da Justiça, você vai estar sendo fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho. Porque o nosso anseio, a nossa oração todos os dias é: Senhor, que daquele altar saia somente a Tua palavra. Por isso nós estamos fazendo devocional, ao invés de fazermos 5 dias para você ficar rico, nós estamos fazendo 5 dias lendo 1 Tessalonicenses. Ao invés de fazermos o mês de fevereiro, o mês de você romper mais um pouco, nós estamos fazendo o mês de fevereiro, como me manter fundamentado na fé. Porque Cristo tem nos incomodado como igreja desde o ano passado a pregar o Evangelho verdadeiro. Talvez não vamos ter pessoas milionárias aqui, talvez teremos. Talvez não vamos ter pessoas aqui, uma igreja que está 100% sarada, sem enfermidade. Talvez teremos pessoas saradas sem enfermidade. Mas o nosso anseio é termos 100% da igreja salva em nome de Jesus. E para isso a doutrina precisa ser o fundamento da igreja do Senhor. Irmãos, a Bíblia, o Evangelho, é a reunião de toda a doutrina dos apóstolos, aqui que Atos está falando que temos que estar fundamentados, está aqui. É a doutrina do Evangelho. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, se você tem uma... E quantos trouxeram a Bíblia? Levanta ela aí na sua mão. Glória a Deus! Nós temos 100% aqui de pessoas que têm Bíblia e pelo menos 70 estão com ela na mão, seja no celular, seja a Bíblia de papel, que seja, mas nós precisamos caminhar com a palavra, ela é o nosso fundamento. A Bíblia é o livro mais lido do mundo e talvez seja por isso que 100% das pessoas que estão aqui têm um em casa. Já passam de 4 bilhões de exemplares da Bíblia no mundo. Tentaram promulgar uma lei de proibição das Bíblias nas bibliotecas escolares. Essa lei foi revogada, declarada inconstitucional. Não pode ser obrigado a ter Bíblia nas bibliotecas, escolas, enfim. Mas é uma opção você colocar a Bíblia lá, porque no Brasil principalmente, nós estamos num estado laico, em que você tem a liberdade de comprar um exemplar da Bíblia. Muitas nações, até na Coreia do Norte, missionários colocam a Bíblia em chip e colocam debaixo das mesas para as pessoas encontrarem cartão de memória, colocarem no computador escondido e conseguirem ler. Pessoas se reúnem em aterros, em subsolos para conseguir ler Bíblias, muitas vezes partes da Bíblia, páginas da Bíblia rasgadas. Apesar de toda essa questão, apesar de toda a perseguição que a Bíblia tem ao longo de todos os anos, irmãos, você já viu um livro mais perseguido que a Bíblia? Você já viu uma manifestação rasgando o livro do Pequeno Príncipe? Alguém aqui já? Você já viu uma manifestação de alguém rasgando o livro do Harry Potter? Porque não há perseguição contra aquilo que não é real, contra aquilo que não é vivo. A Bíblia, por ser viva e eterna, sendo a palavra de Deus, é o livro mais perseguido do mundo. A Bíblia, ela não é ultrapassada, a Bíblia não é nova, a Bíblia é eterna. A Bíblia é vida, por isso que há tanta perseguição. E se você aqui, como todos aqui disseram, tem uma Bíblia em casa, louve ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor Jesus, porque ela é o nosso fundamento. Só que nós precisamos fazer uma reflexão. Muitas pessoas têm as Bíblias em casa. Você provavelmente já foi na casa de alguma senhora, algum senhor, ou até na sua casa mesmo, em que o Salmo 91 fica aberto na sala. Quantos aqui já viram isso? O Salmo 91 aberto na sala. Às vezes você chega perto da Bíblia e faz só boa poeira assim pra dentro do cabelo. Você talvez já viu pessoas que leem o Salmo 23 todos os dias religiosamente. E essas coisas não são erradas. A reflexão que eu trago essa noite é: se temos tantos exemplares de uma palavra que é viva, por que não temos um povo transformado? Por que o Brasil continua no lugar de corrupção? E não estou falando só de corrupção política, é de furar a fila de um banco, é de pegar algo que não era seu, às vezes no serviço, você vê cristãos sendo enganados por suborno, enfim. Por que não temos um Brasil transformado se todos praticamente têm uma Bíblia dentro de casa?
E a resposta está na própria Bíblia. A resposta está na Bíblia quando diz que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. A resposta está em Salmo 119, quando aqueles salmistas dizem: Senhor, eu quero guardar a lei, guardei a lei no meu coração para não pecar contra ti. A resposta está em que Bíblias abertas, empoeiradas, não vão transformar uma geração, mas é quando a lei penetra no fundo do meu íntimo. A resposta está em que a transformação da sua casa, da sua vida, da sua família, não vai ser quando você ler a Bíblia, mas vai ser quando você deixar a Bíblia te ler. A resposta está quando você abre a Bíblia, você não olha e fala: fulano que gerou ciclano. Não, Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração? Senhor, o que eu lendo dessa história, eu posso olhar para a minha família e usar isso como exemplo? Senhor, como eu posso deixar a Bíblia ler a minha vida? A resposta da nossa nação está em um povo que permanece na doutrina, e nós como igreja precisamos ser os predecessores disso. Nós precisamos pegar como diz, o termo bom de começar. A igreja precisa ser a primeira que é uma revelada, um povo que revela a palavra de Deus. Muitas pessoas têm uma expressão que eu estava tentando me lembrar, e me veio à memória agora, que talvez você vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Talvez a sua vida vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Talvez a pessoa nunca teve a oportunidade de pegar a palavra, mas se você vive fundamentado na palavra, ela vai olhar para você e falar assim: eu preciso conhecer isso que essa pessoa está vivendo. Você sendo a revelação de Cristo, a revelação do que o Espírito quer irradiar nessa terra. Por isso que nós precisamos conhecer e ler a palavra. Irmãos, deveria ser um motivo de vergonha para um cristão que tem mais de 2 anos de evangelho e nunca leu a Bíblia. Se você chega em um fã, por exemplo, de um filme, uma saga de filmes, O Senhor dos Anéis, aqueles filmes que tem 9, 10 filmes, e chega nele e fala: eu sou muito fã. Ou então, se você é corintiano, São Paulino, você fala: eu sou muito fã do meu time. E alguém te pergunta: fala 3 jogadores. Você fala então: Robinho, fala os caras nada a ver. A pessoa fala: fã, você não é nada. Você pode curtir, pode assistir, mas fã não é. Se eu digo que sou cristão e não conheço o fundamento da minha fé, cristão, eu não sou. Eu posso conhecer, eu posso amar a Deus. Na verdade, irmãos, aqui até um ponto. Até para amar a Deus, a linguagem do amor de Deus é aquele que conhece os seus mandamentos e o guarda. Sabia que se nós não conhecemos a palavra, nem dizer que amamos a Deus podemos dizer? Porque a linguagem do amor de Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. Isso está em João 14, capítulo 14, versículo 21. Olha o que Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O amor a Deus é revelado através das pessoas que não só têm os mandamentos dele, não só quem tem uma palavra, uma Bíblia, a lei na sua casa, de diversas formas e diversas versões, mas quem as guarda. A linguagem do amor de Deus, ele fala: sabe que se você perguntar: Priscila, será que eu amo a Deus? A resposta é João 14, 21. Esse é o que me ama. Quem? Aquele que tem os meus mandamentos, mas também os guarda. Quantos aqui desejam amar mais a Deus esse ano? A medida do nosso amor vai ser a medida do quanto nós lermos a Bíblia esse ano. A medida do quanto você pode demonstrar o seu amor a Deus é a medida do quanto você vai ler a palavra dele esse ano. A medida do quanto você ama a Deus é a medida do quanto você chega na sua casa e fala: hoje vai ter um devocional com o pastor, eu vou participar porque a palavra, eu não vou ficar rodando a tela do Instagram, não, eu tenho fome da palavra.
É amanhã você acordar e dizer, em vez da primeira coisa que eu acordar, pegar meu celular ou ligar a TV, eu vou ler a palavra. Nós precisamos ser apaixonados pela Bíblia, é o nosso fundamento. Quando Marta e Maria, você lembra daquela história que uma estava trabalhando e outra estava permanecendo? A reflexão que eu trago para essa noite é: nós amamos a Deus ou trabalhamos para Ele? Nós podemos ser servos, nós podemos chegar na igreja, trabalhar, servir os irmãos, isso tudo é bênção. Marta não estava fazendo algo que era errado. Eu, pelo menos, acho que se soubesse que Jesus ia chegar na minha casa, eu iria querer preparar tudo, até coisa que eu não sei, eu ia querer preparar bolo, rosca, refri, suco. Ela não estava fazendo algo que era errado. Servir, trabalhar para Deus, servi-lo não é errado, mas será que nós só estamos trabalhando e não sendo amigos de Deus? Será que só estamos o servindo para poder tampar um buraco daquilo que está nos faltando, que é a presença? Será que o seu dia, quando você trabalha, se mantém ocupado, não está tirando o tempo de você amá-lo através do seu tempo devocional? Nós precisamos refletir isso para estarmos fundamentados no amor e na palavra de Deus. A Bíblia, ela nos leva a conhecer a Deus. Irmãos, Deus poderia, eu já falei isso diversas vezes, dar diversas outras coisas, outros jeitos de nós conhecermos a Ele. Mas Ele decidiu se revelar na palavra. Olha o que diz o livro de 1 João, capítulo 2, versículo 3. Nisso sabemos que o conhecemos. Olha que forte. Como eu sei que conheço a Deus? João diz, nisso sabemos que o conhecemos. Aí é que a gente espera diversas coisas. Se eu fizer um curso de 10 anos de teologia, se guardamos os seus mandamentos. Como eu sei que se uma pessoa conhece a Deus, ela conhece de Bíblia? Como eu sei se uma pessoa conhece a Deus, se ela guarda a palavra? Irmão, nós tínhamos que ter na ponta da língua a palavra de Deus. Sabe por quê? No Novo Testamento tem um versículo muito forte que é estudado na matéria de apologética, defesa da fé na teologia, que é o versículo que diz que nós temos que estar prontos para defender a razão da nossa fé. Sabe o que é isso? Se alguém chegasse naquela época com o apóstolo Pedro e falasse assim, Deus não existe, essa Bíblia aí é furada, você acha que Pedro ia falar assim, poxa, vou ignorar isso, não vou escutar isso? Não, a Bíblia diz que nós temos que estar prontos para defender a razão da nossa fé. Nós temos que ser conhecedores, tal, irmãos, não para dar chuva de teologia onde a gente pisar, mas porque essa é a razão pelo qual nós respiramos. Nós temos que estar prontos para oferecer remédio onde tem pessoas doentes. Nós temos que estar pronto, um bom obreiro, ele maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que é aprovado diante de Deus. Nisto sabemos que conhecemos o Senhor, se guardamos os seus mandamentos. E João continua. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Aí esse termo aqui é pesado, irmãos. É mentiroso. Se alguém diz, eu conheço a Deus, mas quando você conhece a Bíblia? Não, Bíblia eu não gosto de ler. Mentiroso. Nós não estamos crescendo, nós não estamos exagerando. É a palavra de Deus e diz, nele não está a verdade. Porque é impossível não conhecer a Deus se eu conheço a palavra, porque é automático. Se eu conheço a revelação de Deus, eu conheço. Ele diz, nele não está a verdade, mas aquele que guarda a sua palavra, ele tem sido aperfeiçoado do amor de Deus. Todos os dias que você abre a sua Bíblia, o amor de Deus está aperfeiçoando você, amém? A Bíblia é tão poderosa que quando você abre para ler um versículo que seja, o amor de Deus está te aperfeiçoando. Olha quão poderoso é isso. Jeremias 9:23 vai dizer, assim diz o Senhor, não glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas se tiver algo para se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. Se tem algo que nós podemos bater no peito, irmão, e se gloriar, não é de ter conquistado algo grandioso, como disse a Camila aqui na oferta, mas é de conhecer o Senhor.
É de dizer todos os dias: eu tenho aprendido a conhecer o Senhor. O amor dele está se aperfeiçoando em mim através da sua palavra. Por isso temos que ter fome da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma verdade infalível. E eu queria aqui, para caminhar com vocês para o final, falar algumas características da palavra de Deus, para você ver o quanto ela é poderosa. A primeira característica da palavra de Deus é que ela é inspirada pelo próprio Deus. Deus, o autor da história, inspirou homens a escrever aquilo que existiu, aquilo que existe, aquilo que ainda está por vir, como diz no livro de Apocalipse. Ela é inspirada por Deus e ela foi escrita por homens santos. Não homens que não tinham pecado, mas ali em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, vai dizer que eram homens santos, ou seja, homens irrepreensíveis, homens que buscavam a Deus, não homens perfeitos. Diz assim, porque a profecia não foi produzida por vontade de homem, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Por isso que se você diz que Deus não está falando com você, provavelmente a sua Bíblia está fechada. Porque toda vez que você abre, é Deus falando com você. Priscila, até nas genealogias Deus está falando? Sim. Até na construção do tabernáculo? Sim. Até no jeito que o sacerdote tinha que se vestir, lendo aquele capítulo que não acaba, que diz que era veste de talhares, ensino na ponta da veste, e a cor não sei o quê, e a estola sacerdotal, e esse lei fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, e fala: Jesus, às vezes você fala assim: nossa, hoje eu precisava de uma palavra de Deus, hoje eu vou meditar na Bíblia, e de repente começa. E Beltrano, que teve ciclano, que teve, parece casos de família. Eles falam: Jesus, parece que hoje não me nutriu. A Bíblia de capa a capa foi inspirada por Deus. Você não precisa entender como, você precisa obedecer. Enquanto você lê, mesmo que aquilo não esteja fazendo sentido, o amor de Deus está aperfeiçoando você. Irmãos, e tudo, se você for mais fundo, você vai ver que tudo tem um propósito. Até as genealogias têm um propósito. Tudo você vai ver que a Bíblia se encaixa perfeitamente, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Essa é uma das maiores discussões que tem no meio da apologética, da defesa da fé. Quando você vai ver um debate, muitas vezes, se Deus existe, se a Bíblia é real, você vai ver muitas pessoas dizendo que a Bíblia é falha, porque foi escrita por homens. Mas existem algumas questões nesse sentido que às vezes nós não podemos somente, por isso que nós precisamos entender sobre a palavra. Se às vezes você olha e você fala: nossa, é mesmo, foi escrita por homens, homens falham, então automaticamente a Bíblia falha. E de forma alguma isso. Eu quero usar um exemplo com você de um homem que foi muito sábio, chamado Isaac Newton. A lei da gravidade sempre existiu. Na verdade, a gravidade sempre esteve lá, ela era real. Preste atenção nisso para você entender que a Bíblia foi inspirada por homens falhos, mas ela não é falha. A gravidade sempre existiu. Mas teve um homem que descobriu a lei da gravidade. Ela estava lá, mas um homem estudou e descobriu a lei da gravidade. Isaac Newton era um homem muito falho. Mas não é porque ele era falho que o que ele descobriu se tornou automaticamente falho. Se você disser essa noite que você não acredita na lei da gravidade, eu não vou quebrar nada aqui. Pegar. Se você falar: Priscila, eu não acredito na lei da gravidade porque ela foi descoberta por um homem falho, você diria que se eu soltar essa Bíblia, ela não ia cair, ela ia ficar aqui flutuando. Mas você sabe que isso não acontece. A Bíblia, a realidade da palavra de Deus, toda a criação, tudo aquilo que a Bíblia dita, foi pré-determinado e criado por Deus, estava lá. E Deus inspirou homens para que pudessem escrever sobre aquilo. Não é porque os homens eram falhos que aquilo que eles escreveram sobre era falho também. Para você crer na lei da gravidade, para você falar sobre isso, um homem precisou descobrir aquilo que já era uma realidade. Homens de Deus escreveram aquilo que sempre foi realidade. Deus já tinha o plano da história todo escrito. O plano de Jesus já estava escrito. O plano da salvação já estava escrito. O plano da igreja já estava escrito. O plano da redenção
já estava escrito, hoje, dia 5 de fevereiro, já estava escrito, mas homens de Deus foram inspirados para revelar aquilo que já era uma realidade. Faz sentido? Homens de Deus, muitas vezes ali, que tinham as suas falhas, os seus defeitos, os seus pecados, mas estavam sendo inspirados por uma origem divina. Assim como a descoberta da gravidade por Newton não compreendeu que ela existia, um homem apenas revelou para que conhecêssemos. Toda a história do mundo já estava pré-determinada por Deus, mas Ele escolheu homens para revelar-nos coisas que eram, coisas que são e coisas que há de vir. Deus teve esse carinho conosco de deixar toda a revelação da história nas nossas mãos. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 1 que são indesculpáveis diante de Deus aqueles que não creem na sua existência. Irmão, saber que não vai dar para chegar no céu e falar: ai Deus, mas é que eu não sabia que era tudo verdade. A Bíblia diz que é indesculpável, porque o Deus invisível se revela pelas coisas que são. O Deus invisível se revela pelas coisas criadas. Uma vertente da apologética se chama evidencialismo. Eu estou falando com você porque eu quero gastar um pouquinho também os estudos que eu estou tendo, eu preciso compartilhar com alguém. E eu acho muito interessante, porque quando vamos falar da palavra de Deus, precisamos entender coisas muito maravilhosas, que é mostrar a existência de Deus através da evidência da natureza. É mais difícil você confirmar que Deus não existe do que Ele existe. Você tem muito menos argumentos do ateísmo do que do teísmo. Por quê? Porque a revelação de Deus está na sua própria criação. Porque Deus revelou na sua palavra, e a Bíblia não falhou até hoje e não falhará. As pessoas não podem dizer: mas eu não conheci. Irmãos, estava na palma das nossas mãos a revelação de Deus. Você teve uma aula aqui uma vez com o Eurípides no estudo bíblico sobre a revelação de Deus, revelação especial, revelação geral. Deus se revela em todas as coisas. No ar que você está respirando, Deus está se revelando. Você pode dar um aleluia só se você está respirando. Nós precisamos glorificar Deus por isso. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o nosso Deus poderoso. E a palavra revela quem Ele é a nós. A palavra, ela é inspirada pelo próprio Deus. Por isso, quando você abre, é Deus falando. Outra coisa, a palavra é infalível. Como eu disse, é muito difícil você concretizar se você escutar um argumento de que a Bíblia tem erros. A pessoa não consegue desenvolver um argumento lúcido até o final da conversa. Porque a Bíblia não tem nenhuma contradição. Sabe quantas referências cruzadas tem a Bíblia? Mais de 63.000 referências cruzadas. Sabe o que é referência cruzada? É quando você pega um livro, às vezes você está lendo um livro de romance, e aí de repente lá no último capítulo a autora fala: lembra o que aconteceu no primeiro capítulo, isso. E aí lá no meio do livro fala: olha, lá no segundo capítulo, isso. É fazer uma referência ao que está no texto. A Bíblia tem 63.000 referências entre ela mesma. O Novo Testamento apontando ali para o Antigo. O Antigo, um profeta apontando para o outro. Só que qual que é o problema disso? É que os autores não se conheciam. É que foram mais de 40 autores em diferentes continentes, em diferentes épocas, por mais de 1.600 anos. Se eu começar um livro agora, e aí eu passar para o ano que vem, o Fabinho escreveu um pouco, 2028, a Ana escreve um pouquinho, depois o Zé escreve um pouquinho. Irmãos, em 5 anos o livro vai chamar Lé com Crê, que não vai dar para entender nada que um queria dizer, o que o outro queria dizer. Imagine 1.600 anos, 40 pessoas de linguagem diferentes, profissões diferentes, pescadores, pastores, pessoas diferentes escrevendo e um fazendo referência ao outro mais de 60.000 vezes. A Bíblia é infalível, é a verdade da palavra de Deus. É tão lindo porque quando nós vemos isso, a gente vê que a
a diversidade de culturas, do jeito que cada um escrevia, tudo apontava para uma pessoa que é Cristo, que é a revelação de Deus, e Deus se revelou no Filho. Então a palavra toda aponta para Cristo. Irmãos, isso é lindo. Até as genealogias apontam para Cristo, até a posição dos sacerdotes apontavam para Cristo. Tudo faz referência a Cristo. A Bíblia é infalível. Então já fica a dica: quando lê Apocalipse, vai acontecer tudo aquilo lá mesmo, porque ela não falha. A palavra de Deus também, ela nos livra do pecado e do maligno. Qual a diferença da Bíblia para um livro comum de história? É que a Bíblia tem um poder vivo. A Bíblia tem um poder de nos livrar do pecado e do maligno. Ontem, todas as vezes que eu vou pregar sobre a palavra de Deus, eu gosto de ler Salmo 119 um dia antes. Porque Salmo 119, você não consegue passar mais de 3 versículos em que um salmista não está falando: eu quero me apoiar nos teus mandamentos. Senhor, estive triste, mas a tua lei me guardaste. Senhor, eu guardo a tua lei para não pecar contra ti. Senhor, os teus mandamentos me salvaram da mão dos meus inimigos. Senhor, a tua lei, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Senhor, a tua palavra, a tua lei, os teus mandamentos, a cada 2 versículos tem a palavra lei, mandamento ou palavra. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Porque eram homens que entendiam que se eu guardo o mandamento, eu sou livre do pecado. Se eu guardo o mandamento, eu estou sendo aperfeiçoado em amor. Se eu guardo a palavra, eu estou sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Se você quer chegar em dezembro diferente do que janeiro, faz um intensivão da palavra. Se alimente com a palavra de Deus. Quero ler 2 versículos com você em 1 João 2:15. Vou ler primeiro o 15 ao 17. Diz o seguinte: não amem o mundo e nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e também sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É interessante porque das vezes que a Bíblia fala sobre nós pedirmos algo para Deus e recebermos, na maioria das vezes está atrelada a pedirmos segundo a vontade de Deus. Nós às vezes cortamos alguns versículos, nós vemos cortes também de muitos versículos para dar mais ênfase, né? Pede-me, te darei, e aleluia, mas nós cortamos sempre a parte B, que é pedir segundo a vontade de Deus. E onde está escrita toda a vontade de Deus? Então às vezes eu não recebo as coisas porque eu não sei pedir, como diz Tiago. E como eu aprendo a pedir, Priscila, é melhorando a dicção. Não, Deus não dá bola para dicção, para oratória. Mas eu aprendo a pedir quando eu aprendo a pedir segundo a vontade dele. 1 João 2,13 diz: escrevam porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu vou ler. Perdi 1 João 3,21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Aí corta aqui, faz um rios e viraliza. Qualquer coisa que pedirmos, dele receberemos. A igreja diz glória a Deus e corta a vírgula. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Eu recebo de Deus quando eu estou pedindo segundo a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a vontade dele está revelada na palavra. Por isso que nós vamos receber algo esse ano, que recebamos segundo a boa, perfeita e vontade dele, segundo a sua palavra. Em nome de Jesus, eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé no seu lugar. Nós já vamos encerrar, nós vamos fazer uma oração para participarmos da mesa ali no fundo, ter um tempo de comunhão. E eu gostaria que você no seu lugar colocasse, se você estiver com a sua Bíblia, que você segurasse a sua Bíblia nas suas mãos. Se você não estiver com ela aí, coloque a mão no seu coração. E que seja uma noite em que você peça para que Cristo restaure o seu amor pela palavra. 1 João 5,3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e eles não são pesados.
Se há algum tipo de sensação na sua vida, alguma flecha do maligno de que está pesado ler a Bíblia, está pesado orar, nós em nome de Jesus clamamos essa noite para que toda essa inflamação maligna saia do seu coração, para que nós voltemos a ter amor na palavra, para que voltemos como aqueles salmistas ali no Salmo 119 a desejar os teus mandamentos, Senhor, porque nos nossos lábios eles são mais doces que o mel. Se você pode, diga para o Senhor Jesus: Pai, eu quero ter fome da tua palavra. Deus, eu não quero que a palavra seja só um regramento, mas que ela penetre no meu coração, que ela possa, Espírito Santo, dividir, Pai, medulas, ossos, que a tua palavra possa, Deus, ir no mais íntimo do nosso ser. Se você começou esse ano e ainda não tem buscado a palavra de Deus, peça para Ele: Pai, eu não posso me perder nessa jornada. Deus, não haverá desculpas para dizer que eu não te conheci por causa do cansaço, das preocupações da vida, porque nós moramos num país muito abençoado por Deus, onde temos a disposição da palavra de Deus. E nesse momento eu gostaria, como nós estamos falando de comunhão, que você estendesse as suas mãos e começasse a orar por nações perseguidas, por pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter a palavra nas suas mãos. Que o Senhor envie missionários, que o Senhor envie pessoas, Deus, que estão dispostas a morrer pelo Evangelho. Que o Senhor vá, Pai, nesses campos agora que irmãos estão sendo torturados. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um que está perdendo a sua vida pelo Evangelho. Nos perdoa, Espírito Santo, pela nossa preguiça espiritual, onde agora nesse momento muitos irmãos estão, Deus, morrendo pela causa do Evangelho. Nós oramos, Deus, por países como Coreia do Norte, Índia, toda a Ásia, Pai, que os nossos irmãos, Deus, muitas vezes, Pai, estão sofrendo para poder ler, Pai, sequer uma página rasgada da Bíblia. Nós oramos para que o Evangelho de Deus, Pai, seja liberado nesses lugares de alguma forma. Que se nossos pais, se nossos pés não podem ir nesses lugares, que a nossa oração alcance agora, Deus, e que o Senhor exerça misericórdia sobre esses ditadores, Deus, que não deixam o Evangelho entrar nessas nações. Nós oramos para que ali, como aconteceu com o Faraó, que o Senhor quebre, Deus, esse enrijecimento no coração deles, para que o Evangelho possa ser propagado aos quatro cantos dessa terra, em nome de Jesus. Nós oramos pedindo amor pela tua palavra, amor pelas causas missionárias, amor, Espírito Santo, a ponto, Pai, de nós termos a Bíblia que as pessoas vão ler na rua, no serviço, em nome de Jesus. Encha o nosso coração de amor. Nós te agradecemos pela tua palavra, te honramos, Deus, e declaramos: nós amamos o Evangelho, nós amamos porque fomos resgatados por Ele, nós somos salvos porque um dia alguém apresentou o Evangelho de Cristo a nós. Por isso te agradecemos, te honramos e aplaudimos a tua palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Você vai estar mais esfomeado esse ano da Bíblia, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, nós não vamos estender muito, porque agora mesmo tem um devocional com o pastor. Enquanto os irmãos preparam a mesa ali no fundo, eu te convido a você, nesse momento, ter um tempo de comunhão, a você não ir embora correndo, a gente terminar um pouquinho mais cedo, a você não sair, mas ter um tempo de conversar, de comer ali com pessoas. E 10 horas nós nos encontramos no devocional com o pastor Wagner. Deus te abençoe, em nome de Jesus.